Bom, gente, aí nós vamos ter novidades de montão. Eu quero que você pense comigo, né? E antes que eu conclua, porque, né, para criar, como eu disse para vocês, esse hábito de raciocínio, para você depois ir sozinho. Quando você tem um renascimento comercial, você vai ter uma intensificação da vida urbana, não é isso? Por exemplo, você vai abrir um negócio, gente. Você vai abrir um negócio onde, né, como dizia um samba antigo, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém. Você vai procurar um local que tenha passagem de pessoas, né? Você vê, gente, o pessoal que vende coisa por aí, né? Perto de estação, de ônibus, né, metrô, onde tem, sempre onde tem já um comércio, né? Um comércio vai puxando o outro. E a tendência, então, né, é de concentração. Então vão surgindo as cidades medievais. E essas cidades, gente, trazem muita novidade, certo? Porque esse novo personagem na história. Tá imaginando lá uma peça de teatro, né? Só tinha lá o clero, o nobre e o camponês. E aí aparece a figura do burguês, tá? Veja a origem da palavra, pessoal, burguês. Vem da palavra burgo, ou seja, né, cidade. Por isso que na Europa, inclusive, né, muitas cidades, Hamburgo, Friburgo e assim por diante. Então, veja, aí o burguês então está associado ao comércio, associado, né, às atividades comerciais. Outra coisa também, gente, que surge aí na Baixa Idade Média são as corporações de ofício. Então, veja, olha que interessante, né? Porque a corporação, gente, ela está na Idade Média. Então, ela tem aquela mentalidade medieval no seguinte sentido: se eu sou um sapateiro, tá? Meu filho vai ser sapateiro. O filho do meu filho, no caso, meu neto, né? Vai ser sapateiro. As profissões passavam então hereditariamente, né? E tinha uma novidade também: quando havia uma demanda muito grande, apareceu a figura do jornaleiro, que ganhava então, né, como diz o nome, por uma jornada. Uma coisa importante da corporação, gente. Vamos supor que, continuando no exemplo, que eu acho que é o mais fácil, do sapateiro. Então eu vou, né, compro o couro, ou seja, a matéria-prima, eu faço o sapato inteirinho, tá? E eu vendo. Ou seja, né, eu faço todo o processo de produção. Às vezes eu tenho também um oficial e um aprendiz. Como eu disse, geralmente membros da família, né, que vão herdar aquela profissão. Então, né, as corporações de ofício diz respeito já a esse mundo urbano, né, ou seja, ao mundo da Baixa Idade Média. Outra característica das corporações de ofício, que, né, tinha a ver um pouco com a mentalidade medieval, é a questão do preço justo, ou seja, não se procurava então, né, não se tinha a perspectiva do lucro. As atividades monetárias começam então a surgir. Tá? Surgem vários polos importantes na Europa. Vou colocar um mapinha aí para você ver. As cidades italianas, a gente já falou. No norte tinham as cidades alemãs. Flandres, né, que também falamos em uma outra aula, não sei se você viu, que produz, hoje é mais ou menos ali a região, né, perto da Bélgica ali. E aí, gente, esses polos, pensa comigo, você tem um polo importante no norte, né, da Europa, você tem um polo importante no sul, as cidades italianas. Vocês acham que eles teriam interesse em trocar as mercadorias? Eu tenho, né, certeza que você disse sim. Pessoal, aonde eles vão se encontrar? Se encontrar no meio do caminho, onde, né, geograficamente, esse meio do caminho, a França. Então, né, surgiram as feiras. Né, Por isso, pessoal, é sempre bom estar observando os mapas, ter uma visão geográfica legal, ajuda muito. muito famosas, das mais famosas, Feira de Champanhe, da onde surgiu a champanhe, que você vai estourar lá quando sair seu nome, você vai ver, né, estoura uma champanhe para comemorar a entrada na universidade. Então, gente, são
né? Vários polos que vão surgindo. Tem outro, gente, também, que vou colocar o mapa aí para você visualizar. Então, em vez de ir pela terra, né, que muitas vezes também era inseguro, começa a ir pelo mar. E no meio do caminho, o que você vê aí? Né? O que hoje é Portugal. Então, surgiu ali o Porto de Lisboa, também muito importante. Então, estão surgindo, né, gente, esses polos comerciais, polos importantes, né, da Europa. E aí eu queria que você agora fizesse outra recapitulação. Nós vimos, houve transformações sociais, né? O novo personagem, a burguesia, a sociedade agora, né, tem a flexibilização, nós temos transformações econômicas, né, que é a atividade comercial. Então, nós vamos ter a transformação no nível que mesmo? Político, não é isso? Então, pessoal, vai começar a vir a centralização do poder, tá? Porque, olha, vamos pensar uma situação hipotética, tá? Você está lá na França e você é comerciante. Não sei se eu dei esse número para vocês. No auge do feudalismo, existia na França 60 mil feudos. Então, como eu disse, imagina você circulando ali na França, né, com as suas mercadorias. Pessoal, cada feudo que você passa pode eventualmente ter uma moeda diferente da outra, tá? Né? Se é que tem, né? Partindo, sendo otimista. Então, isso vai ser prejudicial para o comércio. Então, era interessante para a burguesia que aquilo fosse unificado. Então, vão surgir aos poucos, né, os reinos. O reino da França, o reino de Portugal, o reino da Espanha e assim por diante. Cada país vai ter sua particularidade. Nós vamos falar aqui, né, mas nesse primeiro momento eu quero que você pense nisso, tá? Ou seja, então aquela fragmentação lá do auge do feudalismo vai ser substituída pela centralização política, e aí vai haver uma aliança entre o rei e a burguesia. Essa aliança é a seguinte. Você percebeu? Há um interesse recíproco. O rei organiza a economia porque quanto mais riqueza for gerada, mais impostos vêm para ele, né? Ou seja, o rei, para o Estado. Então é uma aliança que interessa a ambos. Vamos imaginar a situação. Eu sou o burguês, né? E você é o rei. O que eu preciso de você? Estabeleça, por exemplo, uma moeda única, se possível uma língua única, ou seja, todos facilitadores das relações comerciais. Então é uma relação, né, que interessa nesse momento da história aos dois lados. Então é isso, gente. A sociedade está se transformando, né? Por isso os historiadores chamaram de Baixa Idade Média, para facilitar o entendimento aí, né, desse momento. Você continua fazendo nossa tabelinha comparativa, olha aí, ó, só Baixa Idade Média por enquanto. Então você vai raciocinar dessa forma. As cruzadas reabriram o Mediterrâneo. Né? Ao reabrir o Mediterrâneo, houve o renascimento comercial, né, e urbano. E aí surgiu a burguesia. A burguesia, né, se aliou ao rei e houve a centralização do poder. E aí você, né, termina esse quadro comparativo. Agora que nós avançamos, eu quero que você então estabeleça os seus portos seguros no ponto de vista de datas. Século V, né? É a invasão então dos bárbaros lá no Império Romano. E quando termina a Idade Média? No 15. Mas, professor, eu sou ruim de data. Pessoal, pensa uma data familiar para você. 1500, por exemplo, Cabral chegou no Brasil. E aí você vai associar. Um pouquinho antes, o Colombo tinha chegado na América. Então é a época das grandes navegações. Entendeu? Como eu disse, estabeleça os seus parâmetros. Pegue as datas que são mais familiares para você. E aí você não se perde. Então, veja, voltando, Idade Média então vai do 5 ao 15. Né? Antes é a Antiguidade, né, greco-romana, e depois nós temos o, né, Renascimento, a Idade Moderna, o capitalismo comercial e assim por diante. Então agora está, né, ficando para você cada vez mais claro, né, como eu disse no início, olha, é aquele intervalo, o nome Idade Média vai me ajudar bastante. Pessoal, olha, então nós vamos voltar à Idade Média com outros temas, né, nós vamos falar de aspectos
né? Por exemplo, culturais, nós deixamos propositalmente de lado, né? Porque vamos ter aula específica sobre esse assunto, né? É importante também muito as imagens para fixar melhor isso, então eu vou fazer uma aula específica sobre o assunto, legal? Então, essa Idade Média, pelo menos essas primeiras aulas sobre a Idade Média, nós vamos por hoje ficar aqui e eu te espero então aí na sequência de outros assuntos, né, outras aulas, legal? Então é isso, um forte abraço, espero que você esteja gostando. Se você está gostando, né, você avisa aí os amigos. Se você não está gostando, manda para os inimigos, para que a gente, né, continue aqui.